jovens do FMJ de Alagoinha, minha terra, alegria de tê-los, queridos peregrinos da Esperança, vindos de Recife, e as outras caravanas que já passaram por aqui, e estão nos escutando em seus ônibus, lá de Palmeira dos Índios, de Flores, não de Pernambuco, de Olho d'Água das Flores de Alagoas, todos vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham pela rádio, pela televisão. Faltam 8 dias para a gente começar mais uma Semana Santa. Como está a sua preparação para esses dias tão grandes, nos quais recordamos na liturgia a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, nossa Páscoa, nossa vida? Como você tem se preparado para celebrar a Páscoa? Se você não fez nada, nenhum exercício espiritual nessa quaresma, pode ainda fazê-lo. Porque para Deus não se mede o tempo. O tempo é a gente que mede. Ou Ele mesmo se deixa por medir em dias, meses e anos. Deus é a eternidade. Um momento só, junto dEle, vale mais do que o tempo todo longe dEle. Aproveite esses dias. Olhe-se bem. Revise a sua vida e humildemente peça perdão de seus pecados. Procure fazer sua confissão. Lembre-se, é um ano jubilar, ano santo da misericórdia, isto é, da esperança da reconciliação. Queridos irmãos, ouvir a palavra, experiência santificante. Lembrem-se, a igreja deverá ser sempre uma comunidade de escuta, escuta da palavra, desejo profundo de vivê-la, colocá-la em prática. Fala, Senhor, nós queremos te ouvir. É algo tão importante que fecunda o coração humano, ilumina nossas mentes, nos dá força e coragem para continuar a missão. Vocês ouviram as leituras desse sábado, o profeta Jeremias. Senhor, vós me visitastes. Eu entendi o que quereis me falar. Deus visita, Deus fala. Fizeste-me saber o que quereis de mim. Eu, Senhor, ó Senhor dos exércitos, eu não sabia nada, eu julgava mal, mas Tu iluminastes meu coração, enchestes minha alma de afetos, olha que coisa linda. Concede, Senhor, que eu possa contemplar a Tua face. Concede-me a graça de ser fiel, pois eu confiei a minha causa em Tuas mãos. Você já colocou a sua causa, vocês jovens, adolescentes, já colocaram seus projetos de vida
nas mãos do Senhor? Ah, Senhor, eu coloco em tuas mãos meus sonhos. Jovens, olhem para mim. Tenham sonhos, porque não é pecado sonhar. É pecado ver uma juventude sem sonhos, sem esperança. Tenham sonhos bonitos e se esforcem para realizá-los. Coloque esses sonhos nas mãos de Deus. Por isso, no salmo que a gente rezou, o Salmo 7, vocês se lembram? A gente disse: Senhor meu Deus, em vós eu procuro refúgio. Em vós eu me abrigo, porque são tantas as dificuldades. Vinde, Senhor, apressai-vos, salvai-nos do inimigo, libertai-nos. Os salmos são belas orações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Tome para você essa palavra. Procure um refúgio seguro. Deus, nosso Senhor, em vós eu me abrigo. Sois como um rochedo que me protege. Sois a alegria do meu viver. No Evangelho, vocês viram, Jesus fala às multidões. Estas se encantam, ficam impressionadas. Uns dizem, ele é um profeta. Outros gritam, ele é o Messias. Mas é um fato curioso, viu? Que no meio da multidão estavam quem? Vocês se lembram? Os soldados dos sumos sacerdotes. O que é que eles tinham ido fazer lá, no meio do povo? Escutar Jesus? Não. Tinham ido para prendê-lo. Pois a pregação dele incomodava os poderosos, como continua a incomodar quem não o tem no coração. A pregação dele desestabilizava uma religião arcaica, fundada na lei e não no amor. Jesus incomodava o mundo religioso do seu tempo e os chamava de hipócritas, raça de víboras. Vós dizeis que amais a Deus, mas não amais o próximo. Praticais injustiças. Olha que curioso. E enquanto as pessoas se maravilhavam, alguns diziam, não, ele não pode ser o profeta. Não, ele não pode ser o Messias, porque ele vem de Nazaré. Nazaré era uma coisinha pequena, um povoado formado por camponeses, criadores de cabras. E, de fato, o povo de Nazaré e da Galileia era um povo rude, pois a cultura, as escolas estavam em Jerusalém. Os rabinos, os mestres da lei, estavam na Judéia e não na Galileia. Não, não pode ser, porque ele é galileu. O Messias virá de Belém. Esqueceram que Jesus nasceu em Belém. Coisa linda, né? O Messias deve ser descendente de Davi. E Jesus, humanamente, é descendente de Davi, porque José, seu pai adotivo, é da descendência de Davi. E aí os soldados foram prestar contas aos sumos sacerdotes. Aí acontece um fato curioso e interessantíssimo. Quando chegaram, os chefes, os sacerdotes, os fariseus disseram, por que vocês não o trouxeram preso? Nós os enviamos para essa missão. A resposta dos soldados, vocês ouviram? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como esse homem.
ficaram impressionados com a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, Deus falando ao mundo, Deus falando às pessoas. Eles ficam como que impotentes, dizem, não, eu não vou me meter nessa, esse homem tem uma coisa diferente. As palavras dele tocam a alma da gente, iluminam. E os fariseus ficam revoltados. Então disseram, então vocês também se tornaram discípulos deles? Por acaso, algum de nós segue esse homem? Quem é que segue esse homem? Essa gentinha, olha bem, essa gente maldita, olha o que ele diz, que não sabe de nada. De fato, os que seguiam Jesus eram os pobres, os aleijados, os coxos, as prostitutas, os pecadores. Essa gente não conhece a lei. Mais um deles, se lembra do nome dele? Nicodemos. Nicodemos estava impressionado com o que estava acontecendo. Era do Sinédrio, do grande conselho dos judeus. Era como que um ministro do Supremo Tribunal, vamos dizer, de justiça no Brasil hoje. Mas Nicodemos vai à noite. E por que à noite? Para não ser visto. E procura falar com Jesus. É um encontro bonito. Se apresenta e diz, mestre, tu falas coisas impressionantes. Tu falas de um renascimento. Jesus diz, Nicodemos, quem não renascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nicodemos fica mais perturbado. Como pode um homem velho, como eu, de cabelos brancos, nascer de novo? Oh, Nicodemos, o vento sopra onde quer e tu não sabes para onde ele vai. Mas quem nascer da carne é carne, Nicodemos. Mas quem nascer do Espírito tornar-se-á Espírito. Eu vim para que todos tenham vida. É preciso renascer, Nicodemos. Nicodemos fica maravilhado. Eu acho que Nicodemos começou a acreditar que Jesus era o Messias. Por isso agora, na confusão, ele fala e diz, será que a nossa lei pode julgar alguém antes de ouvi-lo? É Nicodemos que diz depois da ressurreição, naquela confusão, abafa, acaba com esse movimento, prende. Nicodemos disse, escutai-me, anciãos de Israel. Olha que coisa linda. Começa a fazer história. Um Judas apareceu e levou muita gente. Outro apareceu. Se esse movimento que está aí não vem de Deus, se acabará por si mesmo. Mas se vem de Deus, se esse homem ressuscitou, não julgueis que podereis lutar contra Deus. Eu vos aconselho, deixai que as coisas andem, porque se é de Deus, vós não podereis abafar. Se não é de Deus, se acabará por si mesmo. Que sabedoria, né? Mas olha a resposta que os companheiros dão a Nicodemos. Também tu és, porventura, Galileu? Ironia. Porventura, não conheces as Escrituras? Não sabes que da Galileia nunca veio nenhum profeta? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Galileu, não era da Galileia. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Ninguém podia imaginar. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador, de um jovem Galileu, que tinha tanto amor. Ninguém jamais ouviu palavras tão iluminadas. Ninguém jamais, na terra dos homens, sentiu estremecer no coração as coisas de Deus.
olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, o que Deus preparou para nós, e nós o vemos pela fé. Somos mais felizes do que Tomé, porque ele mesmo diz: Tomé, você acreditou porque viu. Felizes os que acreditarem sem terem visto. Preparemos-nos para a Semana Santa. Preparemos-nos para a Páscoa. Renovemos-nos dele. Meu irmão, você que está em casa, não se envergonhe de seus pecados. Tenha vergonha de não se arrepender deles. Não se lastime porque aqui ou ali você caiu, fracassou. Quem não cai, lembre-se, as quedas nos ensinam a levantar-nos, a olhar mais longe, a crescermos interiormente. Não se lamente com coisas passadas. Faça do hoje a bênção de Deus na sua vida. Porque as multidões diziam: ninguém jamais ouviu coisa igual. E nós dizemos: só tu, amado Jesus, tens palavras de vida eterna. Fica conosco, prepara a tua igreja para celebrar verdadeiramente em santidade os dias que se aproximam, as festas que se aproximam. Prepare esse santuário para receber milhares e milhares de peregrinos na festa de tua misericórdia, porque tu disseste: eu quero que se celebre no mundo inteiro, no primeiro domingo depois da Páscoa, uma grande festa em honra de minha misericórdia, porque tu dissestes: essa festa nasceu das entranhas do meu coração. Desperta no teu povo o desejo de celebrar essa festa com grande júbilo, numa profunda renovação espiritual de nossas vidas e por gestos verdadeiros de caridade para com os pobres. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. Levanta-te, igreja, levanta-te, povo meu, e celebremos esta última semana que começa amanhã da Quaresma, preparando-nos para as alegrias pascais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre A seja Ele louvado. toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Amém. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Canta, quero ouvir. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Que bom, vocês estão aqui porque amam a Jesus. Porque vocês têm uma missão em Alagoinha. Conquistar mais jovens para Ele. Eu vejo, fogo na cabecinha de vocês, no coração de vocês. Saiam desse retiro com vontade de espalhar para a nossa cidade o amor de Jesus. Digam amém. Amém.